Este é o Conexão Cinca. Eu sou a Isabela Mattioli e nessa primeira edição damos início a uma série especial em comemoração aos 70 anos do Cinca, que serão celebrados em março de 2026. Ao longo dos episódios, vamos destacar histórias inspiradoras, bastidores e curiosidades sobre o setor atacadista distribuidor paranaense. Para começar o programa de hoje, o nosso convidado é o empresário Luiz Antônio Dias, diretor da Sertano Alimentos, com sede em Cambará, e atual presidente do Cinca Paraná. Luiz, bem-vindo. Bom dia, Isabela. Muito obrigado aí, tá? E estamos aí à disposição aí para essa primeira entrevista aí. É uma honra estar com você nesse momento especial aí dos 70 anos do Cinca. Maravilha. Então, para começar um pouquinho também falando sobre a história da Sertano, né, Luiz? Ela foi fundada pelo teu pai, o Antônio Luz Dias, em 1960, é isso? Exatamente, né? Ele é descendente português, né? Ele veio em 58 para o Brasil e começou, né, com os familiares, né, em Cornélio Procópio, que é uma cidade próxima, e depois disso começou a também ter o seu próprio negócio, né? E quando iniciou nesse período, né, em 1960, em Cambará, né, foi onde que ele começou. Naquela época era secos e molhados, né? Depois foi surgindo as transformações aí do varejo e assim por diante, né? E atacadista, distribuidor. Então, naquela época, secos e molhados era praticamente era um todo, né? Porque a indústria que atendia diretamente esses estabelecimentos aí com essa nomenclatura aí, né? Na época, pelo que meu pai falava, era mais ou menos isso, né? E Luiz, como que foi, né? Qual que foi o legado que o teu pai deixou para vocês, né, na empresa, né? Ele veio para Cambará e aí, assim, logo em seguida ele casou com a minha mãe, também portuguesa, em 70, né? Eu acho que foi um momento, assim, que realmente ele começou também buscar essa transformação dentro da empresa, né? Dentro do negócio da família Sertano. E nós somos em 3 irmãos, como você disse, né? Eu sou o mais velho. E acho que um pouco dessa cultura, né, portuguesa do filho mais velho aí já ser um pouco doutrinado, né, para poder seguir os negócios da família, né. Então, acho que esse foi um dos legados, né, do meu pai, principalmente, né, que era um grande comerciante, né, foi um grande comerciante, e fazer, né, o seu filho mais velho aí o sucessor da empresa, né, que não foi tão simples assim, tão fácil, porque a gente também tem que entender tudo isso, né, num processo, né, no momento da adolescência, da infância, né, ainda mais que eu perdi meu pai muito cedo. Então, mas eu acredito que isso foi fundamental para o crescimento e desenvolvimento da empresa. Então, essa linha sucessória, ela foi natural, assim, foi encarada como algo natural, né? O senhor tem uma lembrança, assim, primeira lembrança da Sertano, na época que o teu pai gerenciava, que teu pai estava à frente da empresa? Sim, ele, como eu disse, ele, por ser o filho mais velho, então acho que dentro da cultura, né, acho que da vivência dele também, da infância, da adolescência dele, ele transferiu um pouco dessa linha, né, de viver. E eu, como filho mais velho, acabei absorvendo isso. Então, acabava desde os meus 9 anos de idade, ele já me incentivava ou me deixava uma certa liberdade de estar sempre frequentando a empresa ali, porque como a empresa também era em frente à residência, né, só tinha que atravessar a rua, né? Isso, cidade interior, era muito comum, né? A gente morar em frente à empresa ou do lado da empresa. Então, no caso, a residência nossa era bem em frente à empresa. Então, ele me deixava bem à vontade e até me estimulava, né, a estar participando ali desde os meus 9 anos ali, né, na empresa. E naquela época, os secos e molhados era tudo acondicionado, as mercadorias em sacos de 50 quilos, 60 quilos, então muita coisa a granel, né, tinha naquela época. Então, eu lembro muito bem desse momento de que eu
ajudava a empacotar, a pesar, né, encher esses sacos. Às vezes os clientes chegavam, né, o consumidor, pedia às vezes ali 1 quilo de feijão, batata, cebola, e eu ia lá ajudar a fazer esse trabalho, né? Para mim era uma diversão, né? Era muito divertido na época estar empacotando com aquela conchinha, pegando, né, o produto, colocando dentro do saco, colocando naquela balancinha toda, né, de ponteiro. Então era um momento assim que para mim era até uma diversão na época, né? Então essa era uma maneira dele me conduzir, ou dentro desse processo do filho mais velho, de dar continuidade, talvez. Acho que eu acredito, não, eu não tenho dúvida, né, que ele já estava, acho que já projetando, já buscando realmente, desde essa idade, a sucessão da empresa, né? Acho que ele já tinha alguma preocupação nesse sentido. Essa ajuda era quase um pertencimento também, né? Olha, eu também faço parte dessa empresa, né? Já começando a moldar um pouco o empresário que surgiria. Exatamente. Acho que ele já estava assim com algumas certas intuições. Acho que tem coisas que a vida tem os destinos, enfim. Então, mas dentro dessa cultura, né? Acho que o filho mais velho, preparar ele para dar continuidade à nossa sucessão. Então, naquela época ele já tinha isso, né? E aí foi da infância para adolescência, né? E com isso ele foi me dando mais abertura. E em 1975 ele começou a empacotar açúcar, né? Então eu era muito pequeno, tinha apenas 2 anos, mas quando eu comecei a estar participando mais ativo, né? Eu também respirava esse outro lado, além dos secos e molhados, que envolvia o atacado, porque surgiu desses secos e molhados, surgiu essa indústria, esse reprocessamento de açúcar, onde que a gente implementava com os produtos do atacado, cesta básica principalmente, para poder atender os pequenos e médios e até grandes mercearias na época. E aí começou a surgir os supermercados, né, na década de 80, aí, onde começou aí eu também entender melhor essas mudanças, né, dentro do processo de distribuição e varejo também. E que ano, né? Que época que, Luiz, você realmente entrou dentro da empresa, né? Assumiu, deixou aquela parte que era meio diversão e assumiu uma responsabilidade de trabalho. Olha, agora aqui é o meu trabalho, meu ofício e essa empresa que eu vou tocar daqui para frente. A partir que meu pai também começou a perceber que, mesmo com as existências de adolescentes, jovens, que a gente também queria aproveitar, mas eu também gostava do que eu estava fazendo ali com meu pai, do lado do meu pai. Comecei a respirar o negócio em si, né? Então, ele percebeu que eu também tinha essa vocação. Então, foi aonde que ele começou a investir mais em mim e também criar algumas mudanças me direcionar mais para o comércio, ou melhor, equilibrar o comércio e estudos, né? Em 86, 87, ele já me colocou para estudar à noite, na época era o ginásio, né? Eu estava terminando, ou melhor, tinha terminado o ginásio e indo para o colegial. Então, o meu colegial, aí eu já comecei a fazer à noite e aí de dia já trabalhava com ele, né? Então, ali eu já comecei a aprender como trabalhar no faturamento, né, a parte comercial, ajudava um pouco no financeiro, né? Então, naquela época era tudo mais simples um pouco, então a gente participava um pouco de cada coisa. E em 91 ele percebeu que, até é engraçado, né, uma situação engraçada, que ele percebeu que eu queria estudar e o que eu queria fazer era economia. E a economia não tinha esse curso aqui no município, nem próximo aqui, principalmente em Ourinhos, que é uma cidade praticamente dá 18 quilômetros de Cambará. Então, ele só tinha esse curso longe, como Londrina, Bauru, e ele percebendo a minha intenção de fazer esse curso e sair daqui, daí no caso eu teria que ir embora, né, para estudar.
ele deu um jeitinho, né, de abrir, aí ele transferia a empresa, ou abria a Sertan, na época ele tinha a empresa dele, abriu uma nova empresa, que hoje é a Sertan, desde 91, né, e então isso aconteceu em 1991, no meu nome, né, em nome da minha mãe, para que eu pudesse entender melhor e estar mais ativo realmente no negócio do que no estudo, né? Com isso aí acabei estudando, fazendo administração, em 91 comecei meu curso de administração aqui em Ourinhos e com uma empresa no meu nome, né? Porque ele teve um momento de estabilidade, e aí foi, acho que da época dele para essa nova empresa que ele me proporcionou, eu acho que foi assim foi uma virada de chave também, né, nos negócios da família, foi onde que ele me deu mais liberdade para eu tomar frente dos negócios, tomar decisões, apesar de ter 17 anos de idade na época, né, com 19, com 91, mas ele começou a me dar mais essa oportunidade, foi onde que eu comecei a me envolver mais, né, ficar mais comprometido, e com isso começar a tocar os negócios, né, junto com ele por um período, porque daí em 93 ele faleceu, então eu acabei assumindo a empresa daí sozinho, né, com 19 anos de idade, e além de uma idade, né, bastante nova, né, ali ainda fazendo faculdade, ter que assumir a família também, porque minha mãe era dona de casa, não conhecia nada da empresa, e meus irmãos também eram mais novos, né? Então parece que era um legado mesmo, acho que é uma preparação, que ele estava, uma intuição, uma coisa que estava acontecendo, por isso que existia na cabeça dele talvez uma exigência, uma necessidade de eu estar desde criança, ali, adolescente, do lado dele, aprendendo, entendendo o funcionamento, né, de uma empresa naquela época, naquele momento, para que eu um dia pudesse assumir a empresa. Então, em 93, acabei assumir, 91 como se diz, já era proprietário, junto com a minha mãe, e em 93 acabei assumindo definitivamente toda a parte administrativa, enfim, toda a empresa num todo, né, sem o pai do seu lado, que era pessoa fundamental ali para mim, né, naquele momento, que era o meu apoio, né? Então, tive que, em 93, dar continuidade aos negócios junto com a família. E esse foi, na verdade, um grande desafio, né, Luiz? Eu até ia te perguntar qual foi um desafio que teve na Sertano, né? Esse foi o primeiro deles, dos que viriam, assim, porque foi assumir uma empresa e assumir que era uma empresa familiar, e também ser esse chefe da família, né? Que era a figura que até então teu pai exercia, né? E essas duas figuras muito importantes, impactantes para ti, né? Sim, é porque eu acho que foi sim, Isabela, foi ali um momento, né, muito importante, porque, como você disse, porque, assim, além da perca do meu pai naquele ano, assim, um dos maiores desafios era sobreviver, né, diante já de uma mudança de mercado que estava surgindo, porque foi uma mudança do cruzeiro, do plano cruzado, as inflações altas, e aí é onde que surgiu o real, né? Porque o real, ele veio, acho que nessa época. Né? Exatamente. Então era um desafio muito grande, porque veio o Collor, né, na época, que era o presidente Collor de Mello, que veio com muitas coisas, abertura de mercado, uma abertura maior do Brasil. Então começou a surgir muitas coisas novas, né, ideias, mecanismos de trabalho, evoluções dentro do nosso setor, né, que envolvia essa parte dos ciclos e molhados, já entrando do lado mais do varejo do mercado. Aí nós temos que transformar isso, melhorando esse desempenho na evolução como atacadista, né, já ter que definir melhor isso, né, o que seria um atacadista para mim, para nós ali, né, dentro da família. E outro ponto também foi muito desafiante, foi a confiança que eu tinha que conquistar da minha mãe e dos meus irmãos, né? Porque meus irmãos, além de
pessoas eram adolescentes, né, na época, então não tinha também nenhum conhecimento. Eles participavam, até um deles participava um pouco também da empresa, mas não no mesmo formato que eu, né, do mesmo formato meu, né, que eu tive. E, como eu disse, porque meu pai olhava eu como filho mais velho, realmente o sucessor, né, e assim por diante, essa cultura portuguesa, né, como meu pai e minha mãe são de lá. Eu lembro uma situação muito interessante, né, porque minha mãe queria vender tudo, né, o patrimônio que nós já tínhamos aqui, o meu pai já tinha conquistado até naquele momento, e partir para Portugal, né, porque ela é uma família de 3 irmãos, ela era mais velha e os 2 moravam em Portugal e só ela aqui, né? Então, como ela tem, né, e tinha na época ser portuguesa, essa vida lá, então a ideia dela era vender tudo para ir embora para lá, né? Ela queria ir embora, né? E eu, naquele momento, eu pedi para ela 6 meses, lembro até hoje, mãe, me dá 6 meses, né, para a gente. Porque também, se a gente vender tudo agora, bate pronta, rapidamente, a gente ia perder valor dos nossos negócios, ia vender de uma forma barato, sei lá o que ia acontecer, como ia ser feito isso, né? E como a gente ia chegar lá também, né? De que forma que a gente ia sobreviver lá. Então eu pedi para ela calma naquele momento, né? Paciência, pedi para ela 6 meses para eu reestruturar, e se as coisas não estivessem indo bem, não desse certo aqui no Brasil, aí sim a gente ia fazer um processo de venda e ir embora para Portugal, né? E assim foi, deu 6 meses, ela percebeu que eu estava conseguindo tocar os negócios, as coisas estavam se acalmando, se acomodando, as coisas estavam evoluindo, meus irmãos terminando de estudar também, né? O colegial, indo para a faculdade, então as coisas foram caminhando, né, durante esse período, e as coisas foram dando certo, com as dificuldades, lógico, né, de um jovem, né, 19 anos, com pouco conhecimento ainda, né, entrando nesse mundo dos negócios, enfrentando aí pessoas experientes, e essa mudança, como eu disse, da economia brasileira. Os 6 meses foi quase 30 anos. Exato. Pensar assim, mais de 30 anos. Luiz, você consegue colocar assim, os marcos da Sertano, né? Qual decisão, mudança, né? Que transformou a empresa a partir ali de 93 para frente? Sim, como eu disse, ela ainda existia um momento ali de secos e molhados, que a gente atendia o varejo, né, o consumidor, tudo naquele formato antigo, né, aquela mercearia mesmo, mas já tínhamos ali um pequeno atacado, mais voltado para cestas básicas, e o foco também com a parte do açúcar, né, que era o empacotamento de açúcar, o reprocessamento de açúcar, a gente considera uma indústria ali. A gente comprava o produto, na época, em sacos e empacotava, formava em pacote de 5 quilos. Então, já tinha um ponto que eu já tinha uma participação, né, principalmente no processo do açúcar, que a gente já tinha feito uma inovação de maquinários, algumas melhorias, né, que antes o período era em pacotes de papel de 5 quilos, depois ele virou de plástico, então a gente tem que fazer investimentos, melhoria na qualidade do produto, porque o consumidor com essa abertura também começou a olhar mais, ser mais consumista, diversificar mais, ser mais exigente, então uma abertura muito interessante. E a gente começou a fazer esses investimentos, inovações, tecnologias, ampliação. Na época, a gente tinha uma equipe muito comprometida, né, com a empresa, investir já em capacitação em alguns parceiros que nós tínhamos, que já trabalhavam com a gente, que tinha potencial também de evoluir, avançar. Então, isso foi um processo, né? A gente estava numa área, em 93, de 700 metros quadrados, né? E aí a gente começou um processo de crescimento, né? Ampliações de regiões, foco, isso entendendo melhor o mercado, acompanhando essa cultura, né, de crescimento, de consumo dentro do consumidor brasileiro. Então a gente foi buscando um dos pontos, acho que foi fundamental para a empresa, a ampliação do mix, né? Então, ampliando o mix do atacado,
dando também evoluções na indústria, e com isso a gente foi caminhando. Em 98 a gente começou a gente adquiriu uma indústria de etanol, na época a gente vazava álcool, também para ampliar nosso mix, diversificar. Só que chegou um momento que a gente começou a ver que tinha que as coisas estavam acontecendo de uma velocidade muito grande, aumentando regiões, praças, equipe. Chegou um momento que a gente percebeu que a gente precisava reorganizar um pouco, né, todo esse processo, e os espaços nossos também começou a ficar pequeno, né, e em 2000 a gente mudou para uma outra estrutura que a gente alugou, né, de 2.000 metros quadrados, porque a gente estava vendo que existia espaço para esse crescimento, ampliação de mix, produto, esse novo processo de industrialização de açúcar. E a gente foi caminhando, né, com tudo isso, em que em 2005 em 2003 a gente resolveu montar uma nova unidade nossa, né? Aí uma unidade realmente própria, que em 2007 ficou pronto, com em torno de 6.000 metros quadrados, né? Então nós saímos de 600 para 2.000, de 2.000 para 6.000 metros quadrados, aproximadamente, e com isso a gente dando mais energia dentro desse processo. Mas tudo até nesse momento era tudo junto, né? Equipes que trabalhavam mesma equipe trabalhava com a indústria, trabalhava com atacado, então a tecnologia vindo, a inovação vindo, então a gente viu que a empresa estava crescendo com uma velocidade muito grande, né, dentro do nosso limite, né, porque tudo, a gente também começando uma área de 600 metros quadrados e uma transformação, eu também tinha que buscar uma maturidade nesse processo, porque com 19 anos, eu também tinha, além de fazer a evolução da empresa, tinha família, eu também tinha que fazer a minha evolução dentro de mim, né, que era um processo que não era tão simples assim, né, porque tudo isso tinha os medos, tinha os desafios, tinha as oportunidades, mas também tinha as armadilhas, né, de tudo nesse processo, né, porque foi aonde que eu tinha alguns amigos que eu soube escolher também, que me dava suporte, eu consegui construir uma equipe muito comprometida, né, consegui sempre valorizar cada vez mais, né, as pessoas em volta da gente, com isso a gente dando oportunidade de crescimento também, né, para essas pessoas que tinham muito potencial dentro da empresa, né, e até que nosso gerente administrativo, hoje o Gustavo, né, está comigo já há anos, como nosso comercial Marcos, desde 98, então a gente foi possibilitando e eles também percebendo esse crescimento, participando em conjunto de tudo isso, né? Então foi aonde que a empresa foi evoluindo, que até chegou em 2012, nós tivemos que fazer divisões, porque antes era o que eu falei, tudo não tinha a empresa, o atacado começou a ter um volume grande, que até foi surpresa nossa, porque o nosso foco também era o açúcar, né? E aí a gente percebeu que a gente tinha que criar duas divisões aqui dentro da empresa, a divisão atacado e a divisão de indústria, né? E dali para frente foi foi um outro marco que a gente foi muito acertado, né? A gente acertou fazer isso porque aí cada um começou a seguir o seu caminho e a continuidade da evolução e crescimento de todo esse processo. Então, assim, é uma história muito grande, muito comprida, né? Mas assim, resumindo um pouco, eu acho que assim, tem dois pontos importantes de tudo isso. Foi a equipe ter acreditado em mim também, e eu ter acreditado nas pessoas aqui que realmente estavam comprometidos com a empresa, e essa divisão, né? A partir que a gente dividiu, separou, e então veio essa organização, a gente buscando, que eu acho que é uma coisa que nenhum empresário pode abrir mão, né, que é estar organizado, né? Você tem que ser, a partir de você estar organizado, enxergando, tendo os números, né, claros para você, então isso facilita muito o crescimento da sua empresa.
E daí fica também bem separado e cada um tem o planejamento dos seus rumos, assim, né? Esses dois segmentos, porque por mais que ainda seja do setor de alimentos, né? No caso, tanto do açúcar quanto do atacado, são segmentos diferentes, o mercado é diferente, né? E a Sertano, ela se consolidou bastante. Hoje, qual é o cenário da Sertano, Luiz? Hoje a Sertana, ela, igual eu falei, na parte do atacado, distribuidor, a gente atuamos numa região norte aqui do Paraná, né, e sul de São Paulo. Então, nós atendemos aqui uma região de 200 quilômetros, uma raia, procuramos fazer um trabalho afetivo, ativo dentro dos nossos clientes, carteiras de clientes que nós temos. Então, nós temos aí um trabalho com alguns parceiros, né, parceiros de indústria, né, como eu falei, nós não somos um distribuidor, então eu acho que é um desafio muito grande para nós, não é tão simples assim, porque o distribuidor, ele tem ele já tem a sua indústria, ali ele já tem metodologia, ele já tem algo mais bem alinhado, vamos falar assim, com a indústria, né? Lógico que tem os desafios deles também, mas eles já têm essa parceria, então, como representantes da indústria, né, na parte da venda ali, né? Nós já é um pouco mais diferente, ou melhor, nós somos já, trabalhamos com indústrias também, mas nós já temos um desafio muito maior, né? Porque nós temos que sobressair ao distribuidor e à indústria, né? E está suprindo todo esse contexto aí, né, dentro do mercado hoje. Então, é um cenário bastante desafiador, né, não é tão simples assim, mas nós se identificamos muito bem com essa maneira de atuar como atacadista, né? Então, como eu falei, histórico, a gente já tem uma expertise nisso, a gente sabe, a gente procura entender como funciona o distribuidor, como funciona a indústria, e aí acertando nesse meio, ele procura fazer um diferencial e buscar esse crescimento dentro dessa inovação, comprometimento de equipe, para que a gente possa ser um diferencial no mercado. O que te trouxe para o Sinca, né? Como que você ficou sabendo do sindicato, né? Qual foi esse primeiro contato com o Sinca? O Sinca, eu comecei com a indústria, eu ia mais longe, né? Eu ia até Curitiba, principalmente, e diante disso eu comecei a participar de alguns eventos, né? Que eram promovidos pelo Sinca, né? Como envolvia distribuidores, atacadistas, e tinha alguns distribuidores atacadistas que eu atendia aí em Curitiba. E esses eventos de jantares, final de ano, né? Um dos meus parceiros era o Tozin, Luiz Tozin, né? Então, e com isso eu comecei a procurar entender, né? A funcionalidade de tudo isso, né? Sindicato, Sinca, como que é isso, tal, e com esses eventos, com a conversa com esses associados, com esses distribuidores, né, que eram associados ao Sinca, eu comecei a perceber a importância, né, interessante, né, a participação deles, né, falou, olha, eles falando, valorizando, olha, o Sinca é isso, aquilo ajuda a gente, dá suporte nisso, o associativismo, enfim, as questões tributárias, as questões sociais, né, treinamento, capacitação, a gente falei, puxa, né, o atacado está evoluindo, está crescendo, e aí eu me interessei e fui convidado, né, por um desses amigos, distribuidores, a parte de começar a associar ao Sinca, e foi assim que começou a acontecer, me associei ao Sinca, aí eu comecei a receber, na época era o presidente, era o São Paulo, e o diretor, o São Mauro, né? Então eu comecei a receber informativos, aí, além disso, na época a gente falava muito, eu comecei a também ter uma participação por telefone,
Aí eu comecei a ser convidado a conhecer a sede, então eu fui lá, né, conhecer o São Mauro, os eventos, ali a gente tendo mais essa afinidade, e participando, né, acho que me interessando, acho que eu comecei a me interessar muito do que o SINCA proporcionava, né, igual eu falei, através dos associativismos, as informações, questões tributárias, enfim, eu comecei a perceber a importância disso e com isso aumentar minha participação, né, nessa integração, né, do que o SINCA oferecia para o associado. E com isso, um dia o Mauro me convidou para poder participar de uma reunião, né, da diretoria, até achei, né, assim, na verdade eu não sabia que era reunião de diretoria, né, nós temos uma reunião aqui e tal, vem participar com a gente para você conhecer um pouco e tal. E aí eu cheguei nessa reunião, não, sou Mauro, eu vou sim e tal, né, eu já tinha uma afinidade com ele, e dentro dessa reunião aí eu vi que era uma reunião só de diretoria. Então até eu fiquei feliz da vida, né, fiquei bastante, me senti valorizado. Então, esse foi o começo, né, acho que eu passei um pouquinho, né, mas cheguei até nessa reunião, mas assim, foi com esses amigos aí, vendo a importância, percebendo o quanto ela poderia oferecer para nós, né? E dentro do meu foco, dentro do meu comprometimento e a percepção que o meu atacado tinha bastante, tinha uma força, tinha uma equipe que me ajudava a buscar esse crescimento. Então, foi antes que eu comecei a participar de uma forma bem ativa, mais ativa do SINCA aí. Essa é a sua visão como empresário, né? E como presidente do SINCA, Luiz, qual a importância, né, desse associativismo que a gente fala, né, que o SINCA tem para o atacado distribuidor paranaense? Como presidente, hoje eu vejo o quanto é importante você estar associado, né? Porque dentro de todas essas dificuldades, a gente precisa de um esforço maior, e para isso a gente precisa do associado em si, né? A gente precisa da união de todos para que a gente possa realmente alcançar os objetivos, porque não é tão simples assim hoje ser presidente do SINCA. Hoje você precisa ter uma equipe muito bem preparada, você precisa também trabalhar, um perfil meu de ter uma equipe, né? Hoje a gente tem equipe aí com o diretor Marcelo, com a Aline, né? Uma estrutura que envolve até a Isabela, né, também, e junto. Então, uma equipe muito enxuta, mas a gente vê que faz o diferencial, né? Então, hoje a gente tem que estar unidos e a gente tem que estar realmente buscando junto, né? Juntos, para que a gente possa fazer acontecer. Porque, igual eu falei, eu presidente, eu também tenho uma empresa, como todos aí da diretoria e associados também tem a sua empresa. Então, e nós precisamos resolver as questões, né, burocráticas, operacionais, enfim, do associado, toda essa estrutura que envolve atacadista e distribuidor no âmbito tributário, político, enfim, tudo isso que a gente sabe. Então, eu não tenho dúvida que eu só como presidente, mas a importância de eu ser associado, eu estar no SINCA, para poder realmente participar de tudo isso, para que a minha empresa possa continuar evoluindo, né? E isso de uma forma coletiva, né? Porque a gente aí não podemos olhar só para a Sertã, nós temos que olhar para o setor, né? Então, isso é muito importante para nós, e é muito importante que o associado entenda isso também, que as nossas empresas estão envolvidas nisso, e que representar esse setor e potencializar isso. E a gente só vai conseguir com a união de todos, né, com a participação de todos. Então, hoje nós temos aí uma construção de ampliação, né, crescimento associados, graças a essa equipe, né, e a visão que hoje a diretoria e nós, como presidente, também temos para que
possa estar melhorando, inovando e buscando cada vez mais esse entendimento do associativismo, né, para que a gente possa dar cada vez mais energia e força para o setor. Perfeito, Luiz. Agora, para encerrar, uma mensagem, né, para os empresários, desde os que estão começando ou os que estão na linha sucessória, né? Temos na linha sucessória também da Acertando com certeza, né? Já criando um ambiente também, né? Para as próximas gerações e também para os associados do Cinca, né? Qual é a mensagem final sobre esse mercado tão desafiador, mas também cheio de oportunidades que é o atacado distribuidor? Eu quero dizer assim que a gente sempre tem que acreditar, né? Acho que a gente tem que estar sempre acreditando, né? A gente sabe das dificuldades de hoje, a gente sabe dos desafios que nós temos, mas a gente tem que estar sempre acreditando em nós mesmos, né? Na nossa equipe, né? Nas pessoas envolvidas, né? Que envolve os sucessores, né? Os futuros sucessores, né? Igual acho que existe hoje o Cinca Jovem, né? Que está em plena ascensão, crescimento. A gente está vendo aí uma turma chegando que é uma etapa que nós estamos desenvolvendo e está acontecendo, né? Está sendo ativo dentro da nossa gestão. Então, essa turma, essa molecada vindo aí, né? A gente tem que, eu acho que, acreditar neles, né? A gente tem que abrir espaço para eles. Né? A gente sabe que a gente vem de culturas, né, mais conservadoras, que dificultam muito, às vezes, o processo de sucessão, né? De dar essa oportunidade de uma forma mais tranquila, né, dentro das famílias. Então, a gente precisa deixar acontecer, né, de uma forma, muitas coisas de uma forma natural, acreditar mais, né. Hoje a gente temos experiência, né, nós temos uma confiança maior para poder proporcionar tudo isso, né, dentro desse processo, dentro da nossa associação, nosso sindicato, que é um sindicato muito forte, né, que tem uma representatividade muito grande, né. Hoje nós somos também parceiros da ABAD, né, então hoje nós conseguimos, né, graças ao São Paulo aí, que o Cinca e a associação, né, a ABAD se tornasse um só. Então isso é um diferencial para o nosso Cinca, né, perante os outros estados. Então, a gente tem que valorizar muito tudo isso, né? Isso eu acredito muito que a diretoria está entendendo muito bem isso. Eu falei, nossos parceiros aí, vocês, colaboradores. Então, a gente tem que continuar acreditando. A gente sabe das dificuldades, dos desafios que nós temos, mas a gente já está acostumado a tudo isso, a gente já estamos calejados, né, a tudo isso, e isso a gente tem que servir e tem que oferecer cada vez mais como conselheiro para toda essa turma que está vindo aí, né. Então, nós temos que acreditar, né, cada vez mais, né, no Cinca, acreditar que o associativismo é o caminho para todos nós, e com isso fortalecer cada vez mais esse entendimento para que os nossos sucessores venham aí com tudo e também continuem fazendo a diferença para a nossa entidade. Então, acho que é muito importante tudo isso. Maravilha, Luiz. Muito obrigada pela sua participação e por compartilhar também a sua história, a história da Acertando com a gente, né? A vocês que nos acompanham, né? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este episódio. Até o próximo Conexão Cinca. Obrigada, Luiz. Obrigado, Isabela. Quero agradecer a você e todos os nossos companheiros aí do Cinca, tá? Estamos à disposição sempre aí. Um grande abraço. Maravilha, obrigada.